dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus seja com todos, nessa manhã. Eu vou me apresentar brevemente, Eu me chamo Maria, eu sou obreira aqui do Recanto também. E hoje eu vou estar compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Nós vamos fazer uma reflexão. E durante esse congresso nós temos aprendido muitas coisas, Chegou então o último dia, iremos todos voltar para os nossos lares, para as nossas igrejas. E eu pergunto a vocês, o que nós vamos fazer com tudo que ouvimos aqui? O que vocês farão com todo o aprendizado que vocês tiveram aqui esses dias, todos esses dias, E nós vamos refletir porque nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Porque Deus tem um propósito para o seu povo. E o propósito de Deus é nos unir em Cristo, de modo que sejamos um povo, onde quer que estejamos. Vamos abrir em Efésios, capítulo 4, e vamos ler os versos de 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, como o povo de Deus vai chegar a uma unidade? E qual fruto é citado aqui? Verso 3. Paz. Ou seja, é possível o povo de Deus estar unido, estando em guerra? Ou seja, uma condição para se haver unidade é estar em paz. Vamos seguir. João 17, verso 9. 10 e 11 nós vamos ler e mais uns 3 versos. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aqui é a oração intercessória de Jesus, Verso 10. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, Jesus falando ao Pai. E nele sou glorificado. No verso 11 ele diz: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eles quem? Aqui dentro do contexto, ele está falando ainda para os discípulos. Então, aqui ele está dizendo que os discípulos ainda estão no mundo, Mas veja só. Mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então, aqui, primeiramente, Jesus está falando para os discípulos, orando a Deus pelos discípulos. Mas veja os versos que nós vamos ler agora. O verso 20 diz o seguinte: e não rogo somente por estes. Estes quem? Os discípulos. Aí ele continua: mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ou seja, Jesus estava orando ao Pai pelos discípulos, mas ele disse: mas eu não oro só por eles. Eu oro por todos aqueles que virão a crer em mim. Ou seja, lá naquele tempo, Jesus já orou por cada um de nós. Aí veja só, amém por isso, No verso 21, olha só o objetivo pelo qual Jesus estava já orando por nós há tanto tempo atrás. Olha só. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o propósito de Jesus. Nós crendo nele, nós vivendo em unidade uns com os outros, na pessoa de Cristo, o que vai acontecer com o mundo? O mundo vai crer em Jesus. O mundo vai ver que existe um povo unido, em completa unidade, e o que eles vão dizer? Esse Jesus
tem algo diferente em vocês. O que vocês têm que nós não temos, né? Então, eles vão crer em quem? Vai crer em Jesus quando nós, então, dizermos para eles o que fez com que nós nos tornássemos tão unidos uns com os outros. Então, eles vão crer em Jesus pelo testemunho vivo, por aquilo que eles verão na vida de cada um de nós, né? Nos dias de Pentecostes, nós lemos no relato bíblico que o povo via como ali os discípulos, os cristãos se associavam e assim mais pessoas eram trazidas para a igreja, né? Era pelo testemunho, pelo amor que havia entre eles. Eles comiam juntos ali, partilhavam o pão, tinham tudo em comum. E aquilo, o mundo ficava espantado. As pessoas não viam aquilo no mundo. E aquilo atraía as pessoas a Cristo. E não será diferente conosco. Vamos ver outro texto, João 15, verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Exatamente. Vamos avançar. 1 João 2, 9 a 11. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Ou seja, nós vimos aqui pela palavra do Senhor que o propósito de Deus é unidade. É que estejamos unidos e que amemos uns aos outros. E aqui o apóstolo João enfatiza que se nós odiamos o nosso irmão, nós estamos em trevas. E quando a gente fala aqui em ódio, vamos expandir um pouco mais isso. Não significa necessariamente eu tenho um ódio aqui por alguém. Mas isso se aplica a qualquer questão que envolve conflitos e problemas entre os irmãos. Ou seja, maledicência, difamação, ruins suspeitas, crítica, qualquer coisa dessa espécie constitui trevas. Revela que estamos em trevas. Nós vamos partir agora para os textos do Espírito de Profecia. Veja só, Evangelismo, página 696, diz o seguinte: é a incredulidade, o mundanismo e falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Eu gostaria daqui para frente de enfatizar com vocês e nós refletirmos um pouco sobre um aspecto que está nas relações e que é de fundamental importância que nós compreendamos, porque muitas vezes não é um assunto que a gente costuma ouvir falar, não é um assunto que a gente se interessa por estudar, até porque a gente não vê falar, então não desperta o interesse por esse assunto. É um assunto simples, mas que faz total diferença nessa relação que nós devemos ter para chegarmos nesse propósito de Cristo pela graça dele de vivermos em unidade, em união. Então, aqui diz que a contenda, o último aspecto, né? Que a contenda entre o povo de Deus que faz também com que nós permaneçamos ainda nesse mundo. Vamos avançar. O maior discurso de Cristo, página 126, diz assim: Cristo é a única verdadeira norma de caráter. E aquele que se põe como padrão para os outros está se colocando no lugar de Cristo. E visto haver o Pai dado ao Filho todo o juízo, João 5:22, quem quer que presuma julgar os motivos dos outros está outra vez usurpando a prerrogativa do Filho de Deus. Veja só, é muito comum nós julgarmos as motivações dos outros. É muito comum nós inferirmos coisas que as pessoas não dizem. É muito comum nós interpretarmos o que os outros falam ao nosso modo, né? É muito comum nós não respeitarmos que as pessoas pensem e ajam diferente de nós. Isso é muito comum. Nós vemos isso em todos os contextos. Nós vemos isso com relação aos princípios da fé.
Nós vemos isso com relação à música, a vestuário, à alimentação. Não é difícil. Todos nós aqui, eu posso afirmar que já vimos pessoas discutindo sobre algum ponto. Ah, isso aqui, o certo é assim, assim, e entra em discussão, não é verdade? Vocês já viram? E é provável que muitos de nós até já discutimos com outros sobre essas coisas, não é verdade? Mas veja aqui, nós não temos diante de Deus o direito de julgar o que os outros pensam e nem nos colocarmos como norma, nem mesmo quando nós estamos corretos. Nem mesmo quando nós abrimos a Bíblia e dizemos, aqui, ó, tá claro. Mas diante de Deus, nós não temos o direito de forçar ninguém, nem de argumentar e argumentar e argumentar. Com relação a isso, por exemplo, eu me lembro de Jesus, porque Jesus é a norma, né? Como nós vimos aqui, Jesus é a norma. E Jesus, quando ele foi ressuscitar o corpo de Moisés, vocês devem se lembrar do relato, porque que Satanás fez? Exatamente, ele começou a debater com Cristo e questionar porque Jesus, segundo ele, Jesus não tinha o direito de ressuscitar Moisés porque Moisés havia pecado. Mas o que Jesus fez? Começou um bate-boca ali com Satanás argumentando, olha, ele é meu filho, eu redimi, eu perdoei. Jesus deu algum tipo de explicação para Satanás? Nenhuma. O espírito de profecia diz que Jesus não argumentou nada com Satanás. Absolutamente nada. Porque Jesus sabia, ele tinha direitos, Moisés havia se arrependido e isso bastava. Bastava o que ele sabia, o que ele tinha na mente dele com relação a Moisés. Não precisava argumento nenhum com Satanás. Então pensa só, se Jesus não argumentou com Satanás, como podemos nós entrarmos em discussão com os nossos próprios irmãos sobre isso ou sobre aquilo? É coerente isso? Se nem Satanás não é digno de que discutamos com ele qualquer coisa, quanto mais discutirmos uns com os outros? Não cabe isso de maneira nenhuma. Veja só, maior discurso de Cristo 126. Esses supostos juízes, continuação do texto anterior, estão se colocando do lado do anticristo. Ou seja, todas as vezes que nós paramos para discutir, para debater, para criticar, para falar mal, para levantar faltas uns dos outros, nós nos colocamos do lado do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, nós nos colocamos no lugar de Deus. Ou seja, nós estamos fazendo como Lúcifer, porque não foi isso que ele quis fazer no céu? Nós nos colocamos na mesma posição de Lúcifer, quando nós nos posicionamos em nossas relações, onde quer que seja, como defensores das nossas opiniões, ainda que sejamos corretos. Veja só, a Ciência do Bom Viver 242. Não é desígnio de Deus que nenhuma criatura humana submeta a mente e a vontade ao domínio de outra, tornando-se um instrumento passivo em suas mãos. O que nós gostamos? Quando nós expomos nossas ideias e as pessoas tranquilamente dizem, assim seja. Né? Não é assim que a gente gostaria que fosse? Mas é assim que Deus quer? Não. Deus disse que não é da vontade dele que nenhuma mente se submeta a outra. Perca sua individualidade. Nós vamos ver. Ciência do Bom Viver 361. Aqui falando do contexto do lar, eu vou trazer aqui 3 contextos que vai se aplicar em todas as relações. Nem o marido nem a esposa devem emergir sua individualidade na do outro. Cada qual tem uma relação pessoal para com Deus, e a ele cabe um dever perguntar: que é direito? Que não é direito? Como posso cumprir melhor o propósito de minha vida?
Que a abundância de vosso afeto flua para aquele que deu a vida por vós. Fazei com que Cristo seja o primeiro, o último e o melhor em todas as coisas. Então, queridos, nós podemos expor nosso pensamento, o que nós pensamos sobre as coisas? Podemos. Faz parte da nossa individualidade também, porque o outro tem a dele, mas eu também tenho. Eu posso expor. Só que o que acontece, eu tenho que compreender que o outro tem a individualidade dele e ele tem que perguntar para Deus se é ou se não é. E ele agir conforme a consciência dele, não a minha consciência. Não porque eu digo, mas ele tem o direito diante de Deus de pensar diferente em qualquer aspecto. Até mesmo no que diz o Senhor. O Espírito de Profecia diz assim, eu não trouxe esse texto, mas eu falo assim, pega um texto da Bíblia e lê. Entende de um jeito. O outro pega o mesmo texto e lê, entende de outra maneira. E Deus compreende que cada mente funciona de um jeito. Cada pessoa tem suas peculiaridades. Cada pessoa tem uma vivência diferente. E a nossa vida, a nossa experiência, ela se relaciona também na compreensão que nós temos das coisas. E Deus compreende isso e respeita. Veja só, conselho sobre regime alimentar. Aqui vai falar agora sobre alimentação. Veja só. Cada parte do homem deve ser guardada. Devemos estar atentos. Não suceda que o que levamos para o estômago expulse da mente pensamentos altos e santos. Deus está dizendo. Não permita que entre no estômago algo que vai expulsar da mente pensamentos altos e santos. Mas olha só o que Deus continua dizendo. Não tenho o direito de fazer o que desejo? Perguntam alguns. Né? Quando nós pregamos sobre reforma de saúde, falamos para o irmão ou quem quer que seja. Mas eu não tenho o direito de fazer o que eu desejo? Aí, olha só. Como se eles perguntam como se estivessem procurando privá-los de um grande bem quando lhes apresentamos a necessidade de comer com inteligência, conformando todos os seus hábitos com as leis que Deus estabeleceu. Mas olha só o que Deus diz. Há direitos que pertencem a cada indivíduo. Embora ensinamos o correto, falamos sobre a alimentação correta, há direitos que pertencem a cada indivíduo. Temos uma individualidade, uma identidade que é nossa própria. Ninguém pode submergir sua identidade na de outrem. Todos precisam agir por si mesmos, de acordo com os ditames de sua consciência. Ou seja, você fala sobre um princípio de saúde com alguém, conversa com o irmão que talvez não seja vegetariano ainda. E você quer colocar dentro da cabeça dele que está certo, está lá no Conselho sobre Regime Alimentar. E está mesmo. Só que o que Deus diz? Ele precisa agir segundo os ditames da própria consciência dele. Ou seja, ele precisa compreender por ele mesmo e aceitar o princípio ali por ele mesmo. Não, eu não tenho direito diante de Deus de forçá-lo, de guerrear com ele para que ele aceite a reforma de saúde ou o que quer que seja o princípio da verdade. E por que Deus diz tudo isso, irmãos? Porque Deus sabe que não pode haver unidade em meio à contenda, a discussões. Pelo contrário, quando nós fazemos isso, e nós vamos ver um texto que fala, nós fechamos as portas. Porque o nosso eu é vivo e inflamado. Então, quando você entra para debater, a tendência da pessoa que já não aceita é resistir cada vez mais, endurecer o coração. E aí você vai ser responsável por isso, você vai ter uma conta a prestar com Deus com relação a isso. Então, qual é a nossa segurança? É compreender que Deus respeita que cada um pense diferente do que eu penso. Deus respeita que cada um pense até mesmo diferente a respeito do que ele diz. Deus respeita. E ele dá tempo, ele é misericordioso e paciente. E ele espera com paciência até que essa pessoa compreenda e aceite. Porque ele é longânimo e ele quer com que todos se salvem. E nós precisamos cooperar com Deus nesse sentido. E continuemos.
Conselho sobre saúde. Em nossas instituições, aqui agora trazendo todos os tipos de instituições. Em nossas instituições, onde muitas pessoas de variados temperamentos são levadas a reunir-se, é necessário que cada um desenvolva um espírito de abnegação. Por que é necessário ter abnegação? Que ninguém considere seu dever moldar os outros por sua mente ou opiniões. Será que nós já tentamos fazer isso? Certamente, né? Já tentamos convencer os outros daquilo que nós pensamos. Continua. Conquanto cada um manifeste individualidade, não obstante, deve esta ser uma individualidade que esteja sob o controle do Espírito Santo. Por que sob o controle do Espírito Santo? Porque se a minha individualidade estiver submetida a Cristo, quando eu falar com alguém e eu exponho a minha ideia e a pessoa não aceita, o que eu faço? Tudo bem. Ele está no direito dele de rejeitar o que eu estou dizendo. Ele está no direito dele de pensar diferente do que eu penso. Porque eu tenho o direito de pensar como eu penso, ele também tem o direito de pensar como ele pensa. Veja só, se formos bondosos e semelhantes a Cristo, haverá uma fusão dos corações e dos interesses que será benéfica a todos indistintamente. Está vendo só? Mesmo pensando diferente do outro, irmãos, se eu for bondoso, se eu for abnegado, o que vai acontecer? Vai haver unidade. É como o espírito de profecia diz, unidade na diversidade. E esse é um dos maiores testemunhos do poder do Evangelho. É uma prova, são pessoas diferentes, com histórias diferentes, que raciocinam por si mesmos, estarem unidos. Existe maior testemunho que esse? Continua. Desejado de todas as nações, 88. Criador dos mundos, a terra era possessão sua, e, todavia, cada passo de sua existência foi assinalado pela pobreza. Possuía dignidade e individualidade inteiramente isentas de orgulho terreno ou presunção, o que nos leva a querer defender a ferro e fogo nossas opiniões. Essa palavrinha aqui, ó, orgulho. Em vez de sermos abnegados, nós os mantemos firmemente posicionados e não respeitamos o direito do outro de pensar diferente de nós. Quem é que faz isso? Orgulho. Não ceder. É orgulho. Veja só, Parábolas de Jesus 154. O mesmo mal que levou Pedro à queda e excluiu da comunhão com Deus o fariseu, torna-se hoje a ruína de milhares. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, é o que menos esperança incute e o mais irremediável. Nós vemos isso na história de Lúcifer, né? O orgulho não permitiu com que ele voltasse atrás. Ele teve a oportunidade de voltar atrás da sua opinião, mas o orgulho não permitiu com que ele fizesse isso. E muitas vezes o orgulho não permite, o nosso orgulho não permite com que a gente ceda, com que a gente respeite o direito do outro. Às vezes, se estamos errados, que a gente vai e reconheça que erramos, que a gente vai e peça perdão, né? Veja só, olhando para o alto, 210 diz assim, isso aqui foi um sonho que a irmã White teve. Eu peguei alguns trechos, ele é bem maior, vocês podem pela referência depois ler, porque é muito interessante esse sonho dela. Diz assim, na noite passada estive num estado de insônia a maior parte do tempo. Muitas cenas passaram perante mim. Uma cena foi de uma reunião em que várias pessoas estavam presentes. Um homem se levantou e começou a encontrar faltas em seus irmãos. Olhei para as vestes do que falava e vi que eram muito indesejáveis. O que é veste?
caráter. Ou seja, ele se levantou para falar do irmão, mas as vestes dele eram indesejáveis. Ou seja, o caráter dele não era o caráter de Cristo. E aí ela vai dizer, depois desse texto, que depois levanta outro e começa também a expor a falta de outros. E ela olha para as vestes, era um pouquinho diferente da dessa, mas também era indesejável. E assim virou uma bagunça ali, uma discussão, e cada um tentava, impaciente, querendo expor seus argumentos. Eles passavam por cima do outro que estava falando e falava mais alto, era um burburinho. Veja só. Após muitos terem falado, alguém de autoridade apareceu nessa reunião e repetiu as palavras: não julgueis, para que não sejais julgados. O próprio Cristo estava presente. Urna expressão de dor veio-lhe à face ao dirigirem-se um após o outro à frente, com vestes em mau estado, para banquetearem-se com as faltas de vários membros da igreja. Veja só, quem estava presente nessa reunião? Jesus. Quem foi a autoridade que se levantou e disse: para com isso, não julgueis para que sejais julgados. O próprio Jesus. E aqui disse, irmão, achei muito tremendo isso, que quando eles falavam mal, se banqueteavam com as faltas uns dos outros, o que acontecia com Jesus? Urna expressão de dor veio-lhe à face. Nós aprendemos aqui durante esses dias que Jesus é um conosco, né? Jesus experimentou tudo que nós passamos. E quando nós sofremos, qualquer mal que é nos feito, toca em quem? Em Cristo. Ou seja, e quando nós falamos mal, quando nós incisivamente impomos nossos pensamentos, nossas ideias, nós fazemos isso a quem? Quem é que sofre também? Jesus, Cristo sofre. E aqui diz que a sua face expressa dor quando nós vamos uns com os outros, uns contra os outros, quando nós ferimos uns aos outros, quando nós vamos de forma grosseira e áspera contra os nossos irmãos. Nós fazemos isso ao próprio Cristo. Cristo sofre, e sofre tanto que a fisionomia dele revela a dor que ele sente no coração. Porque ele mesmo disse, né? O que fizeste com os meus pequeninos, a mim me fizeste. Veja só, continuando o texto. Com fervorosa solenidade, o visitante declarou, olha ainda o que ele diz: a igreja é constituída de muitas mentes, cada qual tem sua individualidade. Dei minha vida a fim de que homens e mulheres, pela graça divina, pudessem combinar-se na revelação de um perfeito padrão de meu caráter, enquanto ao mesmo tempo retém sua individualidade. Ninguém tem o direito de destruir ou submergir a individualidade da mente de qualquer outro ser humano, proferindo palavras de crítica e condenação. Nós vamos sair daqui e vamos voltar para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude a sairmos daqui tendo em mente que tudo que aprendemos aqui é para ser um testemunho de transformação, primeiramente na nossa própria vida. E que seja o nosso testemunho que vai levar as pessoas a aceitarem essa verdade. E não os nossos argumentos. Os nossos argumentos afastam. Saiamos daqui respeitando a individualidade de cada um. Nós vamos perceber que se nós praticarmos isso pela graça de Cristo, nós viveremos em paz com as pessoas. Ainda que elas não creiam, não pensem, não acreditem no que nós acreditamos. Nós vamos estar unidos. Veja só, não se pode acentuar demasiado a importância. Isso aqui, irmãos, eu trouxe esse texto porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Todos nós temos uma história. Ninguém é do jeito que é por acaso.
Você olha para alguém, você vê defeitos nela, você vê fraquezas, você vê limitações. Todos nós temos uma história que mostra o porquê somos da forma que somos, porque agimos da maneira que agimos. E veja só, não se pode acentuar demasiado a importância da educação ministrada à criança em seus primeiros anos. As lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida têm mais que ver com a formação de seu caráter do que tudo que ela aprenda em anos posteriores. E quando nós olhamos para uma citação como essa, nós pensamos em quem é criança ainda. Mas todos nós fomos crianças. Isso aqui é a realidade de todos nós. Todas as experiências que nós tivemos até os 7 anos de idade têm mais a ver com o que nós somos hoje do que as experiências que nós tivemos após esses anos. Isso aqui diz sobre nós. Isso aqui diz sobre nós. Quantos não foram maltratados, não receberam amor, não receberam carinho, não receberam atenção? Foram agredidos psicologicamente, fisicamente, foram abusados. Quantos? E vocês acham que nós não carregamos hoje os efeitos disso? Carregamos. Carregamos. As maiores dificuldades dos adultos estão relacionadas à sua infância. E às vezes nem se sabe disso, mas estão relacionadas à infância. Veja só, desejado de todas as nações, 516. A causa de haver tantos homens e mulheres endurecidos no mundo é que a verdadeira afeição tem sido considerada fraqueza, sendo cerceada e reprimida. Veja só, a parte melhor da natureza dessas pessoas foi sufocada quando? Na infância. E a menos que a luz do divino amor lhes abrande o frio egoísmo, para sempre arruinada estará a sua felicidade. Ou seja, muitas das nossas dificuldades como adultos estão relacionadas aos nossos problemas que tivemos na infância. O que faltou ou o que teve que não deveria ter tido. Veja só, Jesus, queridos, e eu quero finalizar com isso. Jesus compreende cada ser humano. E quando Jesus olha para alguém, ele não vê só aquilo que você é agora. Ele olha toda a sua história, todo o seu contexto de vida, por que que você é, por que que você se tornou a pessoa que você é hoje. Ele não desconsidera o seu contexto de vida. Ele não desconsidera as experiências que te levou a ser aquilo que você é. Veja só, Maria fora considerada grande pecadora, mas Cristo sabia as circunstâncias que lhe tinham moldado a vida. Jesus compreendia que ele sabia o porquê que Maria se tornou uma prostituta. O que aconteceu ao longo da vida dela para ela seguir esse caminho? Jesus compreendia a história dela. Veja só, poderia ter acabado com sua esperança, mas não o fez. Fora ele que a erguera do desespero e da ruína. Continua. 7 vezes ouvira ela sua repreensão aos demônios que lhe dominavam o coração e a mente. Ouvira-lhe o forte clamor ao Pai em benefício dela. Sabia quão ofensivo é o pecado à sua imaculada pureza, e em sua força vencera. Jesus conhece as circunstâncias de toda alma. Podeis dizer, sou pecador, muito pecador. Talvez o sejais, mas quanto pior fordes, tanto mais necessitais de Jesus. Ele não repele nenhuma criatura que chora contrita. Jesus compreende a sua história. E ele deseja que você compreenda a história dos outros. Ele quer que você compreenda que alguém que age como age, ele tem uma história por trás, porque ele age assim. Do mesmo jeito que você age como age, e Jesus compreende. Só que o que ele diz? Ele compreende no sentido de dizer,
Filhinho, tudo bem, eu te compreendo, você pode continuar assim. É assim que ele faz? Não, porque ele olha para você, ele te compreende, mas ele vê em você possibilidades daquilo que você pode se tornar se você aceitar a graça dele. Então, Jesus, ele te compreende, ele tem a solução para todos os seus e os meus problemas. E ele nos liberta assim como ele libertou a Maria, considerada uma mulher tão grande pecadora, que talvez um de nós mesmos seríamos um daqueles que diria, atira pedra. Estaria ali pronto com uma pedra para jogar, né? Mas Jesus, veja só, diz aqui, Jesus contemplou aqui já trazendo aquela história da mulher pega em adultério, nos traz também algo a refletir. Diz assim, Jesus contemplou um momento a cena, a trêmula vítima em sua vergonha. Os mal encarados dignitários, destituídos da própria simpatia humana. Seu espírito de imaculada pureza recuou do espetáculo quando eles jogaram aquela mulher aos pés de Jesus. E diz que Jesus se curvou e começou a escrever na terra. E aí, eu vou ler aqui, bem sabia para que fim fora levado esse caso. Lia o coração e conhecia o caráter e a história da vida de cada um dos que se achavam em sua presença. Jesus conhecia a história de vida da mulher, conhecia a história de vida de cada um daqueles homens. Aí continua, esses pretensos guardas da justiça haviam eles próprios induzido a vítima ao pecado a fim de prepararem uma armadilha para Jesus. Mas o que Jesus fez? Veja a descrição, veja o espírito cristão. Jesus escreve na terra e o desejado diz que Jesus não expôs diante deles, diante de todo o povo ali, os defeitos, os pecados deles. Jesus não expôs. Diz que a multidão começou a olhar e como eles viram ali que Jesus estava escrevendo os pecados deles, eles mudaram a fisionomia. E Jesus virou e perguntou assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, e continuou escrevendo. O que eles fizeram? Saíram um por um e o povo ficou sem entender, querendo saber o que estava acontecendo. Mas Jesus verbalizou. Quantas vezes nós nos verbalizamos uns para os outros os defeitos de alguém, né? E às vezes nós não temos receio em chamar atenção na frente dos outros. Nós não temos receio disso. Enquanto Jesus, o que ele fez? Ele expôs ali, a gente poderia até dizer, bem que merecia, né? Mas Jesus fez isso? Não, Jesus não expôs. Jesus não expôs o defeito deles. E eles saíram, e Jesus depois, eu acho isso lindo demais. Erguendo-se então e fixando os olhos nos anciãos autores da trama, disse, né? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E inclinando-se, continuou a escrever. Essas palavras ecoam até hoje. Quando nós falamos mal de alguém, Jesus diz assim, você não tem pecado? Atire a primeira pedra se você não tem pecado. Você não tem erros, você não falha? Atira a pedra. Se você não tem pecado, então atira a pedra. Essas palavras ecoam para nós. Veja só, Jesus se ergueu e olhando para a mulher disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E Jesus vai e fala, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Oxalá, irmãos, estejamos nós aqui nessa mesma posição de Cristo, diante dos nossos irmãos, de poder dizer, meu irmão, eu também não te condeno, você pecou? Eu não te condeno. Sou tão falho como você, né? Eu não te condeno.
E eu vejo nessas palavras de Cristo um amor que é de tirar lágrimas. Porque ele fala isso para mim pessoalmente. Ele diz: Maria, eu não te condeno. E essas palavras ele quer que ecoe de mim para outros, para os outros. E ele quer que ecoe de você para os outros. Não haverá lugar, a gente vê que não haverá lugar para discussão nem imposição nenhuma, em contexto nenhum. Vai haver respeito àqueles que se posicionam diferente de nós nos diferentes contextos da vida. E já finalizando, irmãos, diz assim, o desejado também, página 429. É a fé que nos liga ao céu e nos traz força para resistir aos poderes das trevas. Deus providenciou em Cristo meios para vencer todo mau traço de caráter e resistir a toda tentação, por mais forte que seja. Mas muitos sentem que lhes falta a fé e assim permanecem afastados de Cristo. Que essas almas, em sua impotente indignidade, se lancem sobre a misericórdia de seu compassivo Salvador. Você acha que você não tem fé? Se lance sobre o compassivo Salvador. E ainda diz: não olheis para vós mesmos, mas para Cristo. Aquele que curava os doentes e expulsava os demônios quando andava entre os homens, é ainda hoje o mesmo poderoso Redentor. A fé vem pela palavra de Deus. Apegai-vos, pois, à sua promessa. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei. Se nós formos a Jesus, Ele não virará as costas para nós. Se nós formos a Jesus, Ele nos aceitará tanto quanto Ele aceitou Maria, quanto Ele aceitou João, quanto Ele aceitou Paulo e todos os personagens bíblicos ali que nós vemos, que muitos falharam e falharam muito. E Jesus está disposto a nos aceitar e o desejo dele é que nós aceitemos os outros. Respeitemos a individualidade do outro. Respeitemos que o outro pense diferente de nós. Porque o propósito do Senhor é nos unir. E como nós lemos inicialmente, se não houver paz entre nós, não haverá unidade. Se não houver respeito, aceitação, não haverá unidade. Não é possível estarmos em paz uns com os outros quando nós não respeitamos a maneira do outro pensar. Se Deus respeita a maneira como nós pensamos, é nosso dever diante dele respeitar todos aqueles que pensam diferente de nós. E pelo nosso testemunho, o Espírito de Profecia diz que pregue, se preciso, você fala alguma coisa. A pregação é a vida. Esse é o maior testemunho. Não são as palavras. Muitas vezes falamos o que nem vivemos. Muitas vezes transmitimos o que não é nenhuma realidade em nossa vida. O que tem que fazer a diferença na vida das pessoas é o nosso testemunho vivo, de que nós temos recebido a Cristo. E esse testemunho será transmitido pela forma como nos relacionamos com as pessoas. Que a graça do nosso Senhor Jesus nos dê a sabedoria de Cristo. A sabedoria que é o próprio Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo habitando em nós que vai nos levar a estarmos unidos uns com os outros e respeitarmos uns aos outros em nossas associações mútuas. E é pelo contemplar, irmãos, porque está escrito que pelo contemplar nós somos transformados. E o Senhor ainda diz no desejado que bom seria se nós passássemos 1 hora todos os dias refletindo sobre a vida de Jesus, especialmente suas últimas horas. Então, quando você para ver um Cristo que se associava com pecadores e ele tratava esses pecadores da forma como tratava,
Não tem como nosso coração não ser quebrantado e revelada a dureza do nosso coração. E o nosso coração ser movido a agir de maneira diferente uns com os outros. Se nós não estamos nem lidando com os nossos inimigos, e se nós devemos amar até os nossos inimigos, quanto mais os nossos irmãos, nossos familiares, né? Que a graça do Senhor opere em nosso coração essa transformação. Que saiamos daqui e sejamos luz viva e brilhante a raiar aqueles com os quais entrarmos em contato.